Por séculos, seres invisíveis a olho nu travaram guerras silenciosas contra a humanidade. E rompendo invisivelmente pelas sociedades humanas, vírus e bactérias moldaram guerras, dizimaram populações e impulsionaram a ciência médica. Imagine só, na época, sem microscópios ou antibióticos, como nossos ancestrais lidavam com o medo e a incerteza diante dessas doenças devastadoras. Hoje, vamos mergulhar no passado e conhecer as 10 infecções que deixaram marcas profundas na história humana. Agentes tão poderosos que mudaram o rumo da humanidade. Preparem-se para conhecer as histórias por trás das epidemias, os sintomas que assolaram milhões e o legado que esses micro-organismos deixaram para a medicina. Imagine um inimigo silencioso que se instala nos pulmões e consome a pessoa por dentro, provocando tosse persistente, emagrecimento e suores noturnos intensos. Essa é a realidade da tuberculose, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Transmitida pelo ar, através de gotículas de saliva, a tuberculose se espalhou pelo mundo, atingindo principalmente pessoas que viviam em condições precárias de higiene e nutrição. A tuberculose, antes conhecida como tísica, era associada à melancolia e ao gênio artístico, ceifando a vida de muitos poetas e escritores. Sem tratamento, a doença leva à morte em 50% dos casos. Mesmo hoje, com o avanço da medicina, a tuberculose ainda faz mais de 1 milhão de vítimas por ano, principalmente em países em desenvolvimento. Um lembrete de que a luta contra essa doença ainda não acabou. Em 1918, o mundo assistia ao final da Primeira Guerra Mundial, mas um novo inimigo invisível surgiria: a gripe espanhola. Causada pelo vírus influenza, a doença se espalhou como fogo em palha, matando mais pessoas em poucos meses do que a própria guerra em 4 anos. Imagine só: febre altíssima, dores pelo corpo e uma pneumonia fulminante que levava à morte em questão de dias. A gripe espanhola não escolhia suas vítimas, atingindo jovens e saudáveis, diferente de outras epidemias. A rápida disseminação e a alta taxa de mortalidade colapsaram hospitais e sistemas de saúde, deixando um rastro de medo e incerteza. Essa pandemia mudou para sempre a forma como lidamos com doenças infecciosas, impulsionando a criação de sistemas de vigilância epidemiológica e a busca por vacinas. Imagine uma doença tão letal que pode ser usada como arma biológica. Essa é a realidade do antraz, causado pela bactéria Bacillus anthracis. Encontrada no solo, a bactéria libera esporos resistentes, que podem sobreviver por décadas. A forma mais letal, o antraz inalatório, causa feridas negras na pele, febre alta, dificuldade para respirar e choque séptico. A letalidade do antraz sem tratamento chega a 85%, tornando-o uma arma biológica perigosa. O ataque terrorista com cartas contaminadas com esporos de antraz nos Estados Unidos, em 2001, mostrou ao mundo a ameaça real dessa doença. Hoje, o antraz é monitorado de perto por agências de saúde pública em todo o mundo, que trabalham para prevenir novos ataques e desenvolver tratamentos mais eficazes. Imagine contrair uma doença grave apenas por inalar o ar contaminado por excrementos de roedores. Essa é a realidade do hantavírus, um vírus transmitido por ratos e camundongos infectados. Os sintomas iniciais se assemelham a uma gripe comum, mas podem evoluir rapidamente para insuficiência respiratória aguda, causando a morte em poucas horas. Embora o hantavírus não seja tão contagioso quanto outras doenças desta lista, sua letalidade média de 38% o torna extremamente perigoso. A prevenção é fundamental, evitando o contato com roedores e seus excrementos, principalmente em áreas rurais e com histórico da doença. A conscientização sobre os riscos
e as medidas de controle de roedores são essenciais para evitar novos casos dessa doença silenciosa e mortal. Imagine ingerir um alimento aparentemente inofensivo e ser acometido por uma paralisia muscular progressiva que pode levar à morte. Essa é a realidade do botulismo, uma doença causada pela toxina botulínica, produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Presente em alimentos mal conservados, a toxina ataca o sistema nervoso, impedindo a contração muscular. Os sintomas iniciais incluem visão dupla, dificuldade de fala e deglutição, evoluindo para paralisia muscular generalizada e insuficiência respiratória. Sem tratamento rápido com soro antibotulínico, a doença pode ser fatal. É fundamental ter cuidado com a conservação de alimentos, principalmente em conserva caseira, para evitar o botulismo. Curiosamente, a toxina botulínica, apesar de letal, é utilizada em pequenas doses na medicina estética e no tratamento de doenças neurológicas, mostrando que o veneno pode ser o próprio remédio. Imagine uma doença que deixava cicatrizes profundas na pele e matava milhões de pessoas, e deixou marcas indeléveis na história da humanidade. Essa é a varíola, causada pelo vírus variola. Transmitida pelo ar e contato com lesões cutâneas, a varíola causava febre alta, dores de cabeça intensas e erupções cutâneas dolorosas que evoluíam para pústulas. A varíola devastou civilizações, decimou populações indígenas e assolou a Europa por séculos. A doença matou cerca de 300 milhões de pessoas apenas no século XX, antes de ser declarada erradicada em 1980, graças a um esforço global de vacinação em massa. A erradicação da varíola é considerada um dos maiores triunfos da saúde pública, mostrando o poder da ciência e da cooperação internacional para vencer doenças mortais. Imagine um vírus que ataca silenciosamente o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a uma série de infecções oportunistas. Esse é o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, que se tornou um dos maiores desafios de saúde pública do século XX. Transmitido por fluidos corporais, como sangue, sêmen e leite materno, o HIV se espalhou rapidamente pelo mundo, gerando medo, preconceito e discriminação. Nas décadas de 80 e 90, o diagnóstico de HIV era, basicamente, sinônimo de sentença de morte. No entanto, a ciência avançou e hoje existem tratamentos eficazes que permitem que pessoas com HIV vivam com qualidade de vida e tenham uma expectativa de vida próxima à da população em geral. O HIV nos ensinou a importância da prevenção, do combate ao preconceito e da busca por uma vacina eficaz para erradicar de vez essa pandemia. Imagine uma Europa medieval com suas cidades insalubres e a falta de saneamento básico. É nesse cenário que a peste bubônica, causada pela bactéria Yersinia pestis, se alastra com uma velocidade assustadora, matando 1/3 da população europeia em apenas 5 anos. Conhecida como peste negra, a doença provocava febre alta, calafrios, dores de cabeça e ínguas dolorosas pelo corpo, os bubões que davam nome à doença. A peste bubônica era transmitida pelas pulgas dos ratos, que infestavam as cidades medievais. A falta de conhecimento sobre a doença e a ausência de tratamento eficaz contribuíram para a rápida disseminação da peste, que deixou marcas profundas na história, na arte e na cultura ocidental. A peste bubônica nos lembra da importância do saneamento básico, do controle de vetores e da vigilância epidemiológica para prevenir novas epidemias. Imagine uma doença tão devastadora que causa sangramento pelos olhos, nariz, boca e ouvidos. Essa é a realidade do vírus Ebola, um dos vírus mais mortais conhecidos pela humanidade. Com uma taxa de letalidade que pode chegar a 90%, o Ebola causa febre alta,
dores musculares intensas, vômitos, diarreia e, em casos graves, hemorragia interna e externa. O vírus Ebola se espalha pelo contato com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados, como sangue, vômito e saliva. A doença causa grande impacto em países da África Ocidental, onde surtos epidêmicos ocorrem com certa frequência. O Ebola nos lembra da importância da vigilância epidemiológica, do controle de infecção hospitalar e da rápida identificação e isolamento de casos suspeitos para evitar a propagação da doença. Imagine uma doença que se espalha pela água e alimentos contaminados, causando febre alta, dores de cabeça, fraqueza e manchas vermelhas na pele. Essa é a febre tifoide, causada pela bactéria Salmonella typhi. A doença afeta principalmente países em desenvolvimento, onde o saneamento básico é precário. A febre tifoide pode ser fatal em até 20% dos casos não tratados, principalmente em crianças e idosos. Um dos casos mais famosos de febre tifoide é o de Mary Mallon, conhecida como Maria Tifoide, uma cozinheira irlandesa que transmitiu a doença para dezenas de pessoas no início do século XX, sem nunca apresentar sintomas. O caso de Mary Mallon chamou a atenção para a importância da higiene pessoal e alimentar na prevenção da febre tifoide e de outras doenças transmitidas por alimentos. A febre tifoide nos lembra que o acesso à água tratada e o saneamento básico são fundamentais para a saúde pública e para a prevenção de doenças. Ao longo da história, a humanidade enfrentou inúmeras vezes o poder devastador de doenças infecciosas. As epidemias moldaram civilizações, dizimaram populações e deixaram marcas profundas na cultura e na ciência. Mas também nos ensinaram lições valiosas sobre a importância da prevenção, do saneamento básico, da vacinação e da busca por tratamentos eficazes. Com conhecimento e prevenção, podemos evitar que a história se repita. É fundamental investir em pesquisa científica, fortalecer os sistemas de saúde pública e promover a educação em saúde para enfrentar os desafios das doenças infecciosas no século XXI. A história das epidemias é um lembrete de que a saúde é um bem precioso que deve ser preservado por todos. Se este conteúdo foi útil, inscreva-se no canal, curta e ative o sino para acompanhar novas revelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ajude-nos a difundir informação de qualidade sobre saúde e bem-estar.